Boa noite, igreja. Boa noite para vocês que estão aí em casa. Espero que todos estejam bem, apesar dessa pandemia, dessa reclusão toda. Às vezes a gente fica num sentimento bem para baixo, mas eu sei que Deus está cuidando de vocês e a gente está em oração por vocês também. Ore por nós também. Vamos louvar o nome do nosso Deus nesse momento, em gratidão por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, pelas bênçãos concedidas. E não deixa um sentimento de desânimo te pegar, não, irmão. Vamos louvar nosso Deus com alegria e com grande ânimo, com grande vigor. Te adoramos, nos voltamos a Ti, Senhor. A esperança vai surgindo em Ti, em Teu amor. Quando vemos, temos força para viver. Nossos medos são levados por Sua mão. Pois quando vemos, temos força para viver. Nossos medos são levados por Sua mão. Por Sua
Olá a todos, nós estamos aqui mais uma vez aguardando que você se conecte também e esteja participando conosco durante essa celebração, e temos alguns avisos para compartilhar com você. Durante esses dias em que foi decretado o feriado, nós teremos alguns números de celular que você poderá entrar em contato conosco, ou para esclarecer alguma dúvida, ou para orarmos com você, ou então, se você quiser fazer a sua contribuição, nós vamos te orientar. Então, os números de celular vão aparecer na barra embaixo, e depois, na hora do dízimo e ofertas, aparecerão os números das contas em que temos o acesso para que você faça a transferência, e você poderá anotar e também enviar o comprovante através do WhatsApp ou e-mail, ou nos avisar apenas para que nós possamos contabilizar a sua oferta, tá bom? É muito importante que nós tenhamos esse controle para termos a contabilização também daquilo que precisamos para o mês. Uma outra coisa é com respeito à Páscoa. Mais uma vez nós teremos uma Páscoa diferente, não deixaremos de fazer a celebração, mas vamos concentrar tudo no domingo, dia 4/4. Às 10h30 teremos aquela celebração da ceia, trazendo à memória também os elementos antigos, de quando o povo de Israel estava como escravo no Egito, o cordeiro, as ervas amargas, e depois, agora celebrando a memória de Cristo, daquilo que Ele fez por nós, sendo Ele próprio o cordeiro, derramando o seu sangue e entregando o seu corpo para que nós tenhamos vida e vida eterna. Isso às 10h30. Às 18h30 nós teremos o especial de Páscoa, que você pode convidar também seus amigos, sua família para participar conosco, enviando o link, ou se estiverem alguns deles em sua casa sem aglomerar, então você pode também convidá-los para assistir junto. É um especial muito bem feito, com os cantores Eduardo e Silvana. Eles vão compartilhar conosco uma mensagem muito especial. E então fique atento, às 10h30 e às 18h30, nesses dois horários teremos as nossas celebrações de Páscoa. Deus te abençoe, até lá. Aguardamos outras informações para também compartilhar com você e envolver você nesse sentimento de adoração ao único Deus que merece isso. Libertar.
dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Boa noite, querida irmã, querido irmão, graça e paz. Momento de orarmos, de intercedermos uns pelos outros. Eu queria só dizer o seguinte: Deus é bom. Vai confiando que Deus vai agindo. Tenha fé e deixe o resto com Deus. Ele é especialista em lindas surpresas. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Lembre-se do que está escrito em Lamentações 3, 25 e 26. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Amém? Só quero te dizer isto: Deus é bom. Independentemente do momento que você está passando, da dor que você está sentindo, do sofrimento que seu coração está atravessando, Deus é bom. Ele é bom. Ele está acima de todas as circunstâncias. Ele é bom. Queria que você me ajudasse em oração por vários pedidos. Eu vou mencionar aqui os nomes. E você pode também, neste momento, mencionar aí o nome de uma pessoa, de um amigo, de um ente querido, que precisa das nossas orações. E vamos juntos, como um grande exército do Senhor, nos unirmos neste propósito, nesse firme propósito, de orarmos e intercedermos uns pelos outros. Eu vou aqui citar rapidamente os nomes, para não ficar extenso, mas que você, assim que eu mencionasse os nomes, você fizesse uma oração ao Senhor dizendo: Pai, cuide desta vida. Eu queria que vocês orassem pelo Orlando Gonçalves, pelo pai do Ari, pelo Rodrigo Domingues e a Renata, pelo Tiago Putrini e sua filhinha de 1 ano e a sua esposa. Todas as pessoas que eu estou mencionando estão contaminadas com Covid. Também pelo filho da dona Mariana, o senhor Marco Antônio, o Raimundo Coelho da Costa, a senhora Valentim, o senhor Alcides, a Vivian, filha da Deise, o seu genro e a sua netinha Bianca, o senhor Faz, a senhora Tereza, o senhor Lino e a sua filha Lília, a Nancy Strabuzian, o Tiago Brandão e também a sua esposa Vivian, sua sogra Rose e seus cunhados Vitória e Gaston, o Giovanni e a Jo. Essas pessoas, queridos irmãos, todos contaminados. Temos também a nossa querida Samira, que sofreu infarto agora na quinta-feira, o senhor Newton, que está com leucemia, o pastor Clóvis Martinoff, o Vinícius Augusto, o Rafael Netinho da nossa querida Edinalva e Elias, a dona Cleusa Romani, mãe da Vanessa Shinzato, o senhor Marcos, pai do Marcos Nascimento, nosso colega aqui da igreja, a Juliana Vieira e a Juliana Souza, ambas grávidas, o Rodrigo Pazini, diagnosticado com 2 tumores na coluna, o pastor Samuel, que está bem debilitado, o senhor Raimundo, pai da Jo, os nossos jovens aqui da igreja que estão sofrendo
com síndrome do pânico, com depressão, estão tristes. Vamos orar pelo nosso pastor Reinaldo, para que Deus continue dando a ele livramento, né? Força, sabedoria para com os tratos da igreja. Vamos continuar também orando pela Nancy, pelo senhor Roberto Luna. Vamos orar pelas famílias enlutadas. Aqui eu cito a família do nosso querido Felipe Aureliano, perdeu um tio, pela Célia, pelo Manuel. Vamos orar pelos familiares do senhor Alberto Luiz Soares. O senhor Alberto, ele faleceu, deixou esposa. Ele era primo do Valdo aqui da igreja. Vamos orar também pela família Valentim, uma família que perdeu uma pessoa, uma irmã com 41 anos de idade, deixou 3 filhos. Vamos orar pela Juliana, que perdeu tio, perdeu avô. Vamos orar pela Dalila, pela Rita, pela Geralda, pelo Renan. Vamos orar pelas pessoas que estão à frente aí na área da saúde e no combate à Covid. Na igreja temos tantos auxiliares de enfermagem, médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, auxiliares, técnicos, pessoas que trabalham na área da saúde, seja na área administrativa. Vamos orar por essas vidas. Eles estão ali no combate à doença e precisam da nossa oração para que Deus traga proteção e livramento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, como é bom termos um Deus a quem podemos nos socorrer. O Senhor é bom, Pai. Acima de tudo e de qualquer coisa, o Senhor é bom. Acima da doença, o Senhor é bom. Acima das lutas, o Senhor é bom. Acima das enfermidades, o Senhor é bom. Acima do nosso desespero, o Senhor é bom e o Senhor continua sendo Deus. Acima de qualquer circunstância, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Por isso eu clamo, Pai, nos revista com a Tua graça, nos revista com força, com fé, com sabedoria, para podermos atravessar por esse momento tão difícil, um momento de luto, um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de tanta enfermidade, de tanta perda. Pai, seja com essa irmã que está orando, Pai, que está sofrendo, seja porque está doente, seja porque tem um familiar enfermo, seja porque perdeu um ente querido, seja porque está simplesmente, Pai, com medo, angustiada, triste. Vá de encontro ao seu coração e diga baixinho ali no seu ouvido: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu não vou te abandonar, eu estou aqui do teu lado. Fale com ela, Pai, que teu Espírito Santo possa acalmar esse coração. Seja com esse pai de família também, que está entristecido, que sofre, que está angustiado, desesperado. Seja com esse jovem que também está aflito, confuso, Pai. Seja com as pessoas que estão ali internadas em UTIs, ou isoladas em casa, ou no leito de hospital ali, Pai, recluso, sem poder ter até a visita de um familiar. Pai, seja com cada um. Neste momento eu clamo por cura. Derrame cura sobre o teu povo, a cura física e também a cura espiritual. Seja com cada um, Pai. Continue nos sustentando, nos abençoando. Continue, Pai, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, nos colocando a salvo. Nos refugie, Pai, debaixo das tuas asas, Pai. Porque até aqui, Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai. Esta é a minha oração, este é meu clamor, que faço agradecida no santo e amado nome de Jesus. Amém e amém. Fica agora com a palavra. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, uma das coisas que me faz admirar muito os textos bíblicos, que me faz admirar muito os ensinos de Jesus, é que foram coisas escritas que eram realidade da época, né? Que faziam parte da realidade da época. Jesus, ele era muito profundo, usando exemplos costumeiros. Ele falava de coisas que era a realidade e que as pessoas lá entenderam. E ele tratava os assuntos que ele via que eram necessários ser tratados. Jesus, ele deu ênfase em alguns assuntos. O apóstolo Paulo deu ênfase em assuntos que Jesus deu também. Inclusive, o apóstolo Paulo deu ênfase
em assuntos que o próprio Jesus não deu tanta ênfase, pelo menos que não estão registrados nas partes onde Jesus está ensinando, né? Mas que para o apóstolo Paulo ele percebeu que eram assuntos que precisariam ser tratados. O ser humano é o mesmo, a essência humana é a mesma, o tempo muda, se moderniza, se atualiza, se contextualiza, mas o ser humano, do começo ao fim, continuará o mesmo, continuará com os mesmos desejos, continuará com os mesmos pensamentos, continuará com os mesmos apetites, com as mesmas vontades. E a alma humana sempre terá algo da parte de Deus em si. Sempre. Nós cremos nisso, nós acreditamos dessa forma. E essa noção, esse entendimento de que nós precisamos analisar a nossa realidade e tratar dos assuntos mais importantes da nossa realidade, assim como Jesus fez, assim como Paulo fez, assim como Davi fez, é um legado que também nós devemos entender, nós devemos viver dessa forma. Então, o momento da palavra aqui nessa igreja não é, meus irmãos, só para a gente cumprir a liturgia. A gente não está pregando só porque tem que pregar, só porque faz parte da cultura ter o momento da palavra, não. Muitas coisas que a gente fala aqui são leituras que a gente faz da nossa comunidade acerca de assuntos que precisam ser tratados, porque são problemas sérios. Coisa séria acontecendo. Problema sério de imoralidade sexual, problema sério de inveja, problema sério de fofoca, problema sério de desunião familiar, problema sério de casamento, problema sério de desemprego. Então a gente vai ter que focar nos assuntos que nos trarão para a liberdade. Vamos ter que tocar nos assuntos mais sérios, por mais que doa, mas que vão resultar na nossa maturidade. Jesus não estava interessado em falar o que o povo gostaria de ouvir, mas sim o que era importante que eles ouvissem. E a gente precisa fazer isso também. E a carta de Tiago, que nós estamos pensando, meditando, o Tiago valorizou alguns assuntos que no tempo dele e ao redor das pessoas que ele cuidava, eram pessoas que passavam por esse tipo de coisa, né? Então ele vai falar, como a gente já tem conversado, sobre provações, porque a igreja de Jesus estava era embrionária ainda, né? Estava ali surgindo, estava ali entendendo e crescendo na maturidade cristã, eram os primeiros cristãos e eles eram perseguidos por causa do nome de Jesus. E por isso que Tiago vai dizer, considerem motivo de alegria as provações que vocês têm passado, porque tinha muita gente desanimando, tinha muita gente que não estava conseguindo perseverar na fé porque estava difícil a perseguição naquele tempo. Mas ele fala, perseverem, porque a prova da sua fé gerará em vocês maturidade. Então Deus tem esse compromisso com a gente de nos trazer a maturidade. Tinha gente lá que ouvia só a palavra, o ensino, mas insistia em não praticar. E Tiago fala, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Tiago vai falar sobre a questão do domínio com a língua, que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque a língua é um mundo de iniquidade, e se não for bem dominada, ela pode estar cheia de veneno mortal, veneno mortífero. Né? Então ele vai falar, por quê? Porque lá naquela época tinha gente que não sabia controlar a língua e ele percebia as consequências que isso tinha. Ele fala sobre a administração com dinheiro, que nós não devemos ter acepção de pessoas, nós não devemos falar ao rico, venha você que é rico e se assente no lugar de maior honra, mas você que é pobre, caso alguém que vá na reunião de vocês com roupas sujas e surradas, você diga a essa pessoa, fica ali nesse canto, ou sente-se no chão, junto ao estrado dos meus pés. Isso é fazer julgamento para as pessoas com critérios errados, porque o que Jesus estava ensinando é não julgar pela aparência. Ele estava falando sobre fé e obras. Tiago falou sobre a oração da fé, que não existe fé sem obras e não existe oração sem fé, logo não existe oração sem obras. Ele fala sobre paciência no sofrimento, por quê? Ele fala de muitos assuntos, mas que eram realidade. Tinha por quê? Os assuntos que Pedro trata são diferentes dos assuntos que Tiago trata. É claro, alguns aspectos comuns. Mas essa carta de Tiago é uma carta para uma igreja madura.
É uma carta para uma igreja que aguenta ouvir o que precisa ouvir. É uma carta para uma igreja que, quando escuta e quando é tocada e quando é cutucada, não desanima, mas recebe a exortação, entende que precisa melhorar e crescer, se arrepende dos seus pecados, faz com que ela, com aquele constrangimento e com aquele remorso, se torne de verdade arrependimento e sabe o que fazer com os sofrimentos. Carta para uma igreja madura. Um homem, para escrever uma carta dessa, com esses assuntos que Tiago está tratando, não é buscando fama, não é buscando popularidade. Nós não estamos interessados na nossa igreja ser uma igreja conhecida por sua popularidade. Porque como se nós fôssemos produtores de conteúdo que alcança muita gente por aí, e isso seria fácil, porque bastaria a gente falar o que o pessoal quer ouvir, e a gente conseguiria. Mas isso aqui está muito distante do que a gente busca. A gente busca cuidar aqui da nossa comunidade, nos assuntos mais sérios e mais pesados que tem se acometido aqui na nossa comunidade. Gente que não está sabendo lidar com o luto, gente que está desesperado, gente que não está levando o pecado a sério. E é isso que a gente busca. Deus tem esse compromisso de testar a nossa fé para que a gente seja levado à maturidade. E por isso que eu quero repartir aqui brevemente o texto com os irmãos, uma devocional rápida em Tiago 3, que vai falar, como eu já havia mencionado, sobre o domínio da língua, sobre o cuidado com as palavras, sobre não sair falando besteira, porque isso tem consequência, sobre não ser injusto com as pessoas no falar, sobre não agir com procedimentos secretos, sobre falar sobre pessoas por aí às escondidas, porque isso é grave. Nós vamos entender porque isso é grave. Tiago 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, com a mesma língua, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Da mesma forma, uma língua que exulta o Senhor, não pode sair muitas coisas iníquas dessa língua. Não pode. A gente parece que está vivendo uma onda hoje em dia, eu estou vendo isso no Instagram demais, da banalização do falar. O que tem de congresso, de pastor aí que está promovendo um congresso de homens, que ele sobe e sai falando palavrões todos. O problema do pecado não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de que não tem sentido, é uma questão de que não é coerente. É uma questão de banalização do sagrado, daquilo que nós aprendemos de Jesus, do caminho da santidade, do vencimento do pecado, mas o pecado tem se tornado relativo. Misericórdia, meus irmãos, vamos vencer isso. Qual que é o problema do palavrão para mim? Não sei se esse é um bom exercício, não sei. Seja maduro o suficiente, eu peço, seja maduro o suficiente. Mas se você pensar nos palavrões nossos aqui,
do Brasil, hoje a referência que temos de palavras torpes, palavrão, todos eles, todos, você pode pensar nisso, com maturidade, todos eles se remetem a sexo. Todos. Faz esse exercício com maturidade. Há sexo, há profissionais do sexo, há sexo banalizado, maneiras sexuais contrárias à natureza, mas no geral todos se remetem a isso. O sexo santo, criado por Deus, Deus, no início de todas as coisas, criou o homem e os abençoou, dizendo: multipliquem-se, os abençoou. A cama de um casal é o lugar mais santo do mundo, você quer saber? Só que a gente banalizou, a gente perdeu o temor com os nossos achismos. Ah, palavrão é palavra torpe, nada a ver. Palavra torpe é o que ofende o irmão. Palavra torpe... Você acha que isso não ofende a Deus? Paulo fala, cuidado com os gracejos imorais. Que a imoralidade sexual, de maneira que seja expressada em um gracejo, não há já nem menção disso entre vocês. Que isso, meus irmãos? Vamos tomar cuidado. Não só isso, mas como que nós cantamos a Deus com a nossa própria boca, mas com a mesma boca amaldiçoamos os irmãos. Somos injustos com pessoas que não conhecemos. Nem temos total conhecimento da vida de uma pessoa e a gente despeja o trombone em cima dela. Fala dela nas escondidas. Na nossa igreja isso não pode ser aceitável. Não pode ser, meus irmãos. É um pequeno órgão, mas que pode causar uma destruição tamanha. Não pense que as palavras não têm poder. Palavras são só palavras, o que conta é a atitude. Não tem nada a ver, isso é uma leitura defeituosa. Palavras malditas podem acabar com a vida de uma pessoa para sempre. Se você não tiver cuidado, se você não temperar as palavras com sal, como o apóstolo Paulo diz, pode penetrar na alma humana de uma pessoa, de maneira que essa pessoa terá um trauma para sempre. Tem que tomar muito cuidado com as palavras que eu digo no meu sermão. Escolhê-las bem. Porque eu que ensino, eu serei julgado por maior rigor, com maior rigor. Por isso que ele fala, não sejam muitos entre vocês mestres, porque vocês não vão aguentar. Vocês têm que se responsabilizar por cada palavra que vocês falam. Não só eu que estou nessa posição, mas cada um será julgado e eternamente responsável por cada palavra inútil que pronunciou na sua vida. Então tenha cuidado, controle a sua língua. Controlar a língua é mais difícil e mais importante do que controlar o corpo. Porque é o que ele está falando. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito e consegue dominar todo o corpo. A língua é um mundo de iniquidade. E a gente querendo discutir se existe palavra torpe ou não, se a gente pode falar ou não pode. Não, a discussão é muito mais profunda e muito mais séria. O meu sermão não é um sermão só. O meu sermão são tantos quantos são os ouvidos que escutam o meu sermão. Se tem 300 pessoas me ouvindo, são 300 sermões. E um sermão, se não tiver tido cuidado com as palavras, pode resultar na salvação de um, mas pode resultar na condenação de outras pessoas. Jesus ele teve esse cuidado nessa linha tênue de não falar o que as pessoas queriam ouvir, mas de ser firme, de não machucar, a exortação, mas com carinho. Nada do que a gente faz aqui, fala e toca é pensando em destruir, muito pelo contrário, é visando a maturidade da nossa igreja. Porque nós estamos aqui há 60 anos já, e Deus nos deu muitas pessoas, nos deu muitos ensinos, e nós estamos num mundo diferente, mas que a gente precisa continuar, de maneira contextualizada, mas continuar firmes naquilo que aprendemos de Jesus, gente. Não tem sentido. Para com essa besteira de achar que é relativo. Que isso, meus irmãos? Uma palavra pode trazer consequências terríveis.
Eu conheço gente que desistiu de sonhos porque tiveram pessoas que chegaram nessas pessoas e falaram: você não é capaz. E acreditaram. E receberam. E Deus está vendo tudo que você está falando. E o diabo está escutando tudo que você está falando. O diabo escuta, sabia? Ele pode usar isso contra você mesmo. Então cuidado com o que você fala, meu irmão. Cuidado. Eu espero que nós falemos palavras de esperança. Que nós meditemos na palavra. Que a gente entenda que muitos dos nossos problemas são problemas linguísticos. É um problema da palavra, um problema de leitura, porque Jesus Cristo é a palavra. Nós precisamos meditar na palavra, porque a palavra é poderosa e atua em nós. Nós temos problemas aqui que são consequências sérias geradas por problemas linguísticos. Pensa nisso. Pegar esse vírus não é o fim do mundo. Muito mais são os que se curam, muito mais são os que se curam do que os que morrem. Mas a gente sabe, o vírus mata. Mas você não tem que ficar falando palavras que não ajudam em nada, né, nesse sentido. Você não tem que ficar falando discursos irresponsáveis. Você tem que se responsabilizar e no seu discurso mostrar a sua responsabilidade. Porque se você não acalenta uma pessoa num tempo difícil como esse, mais terror você pode produzir nessa pessoa e na hora que essa pessoa pegar o vírus, ela não aguenta. Por quê? Porque a mente controla o corpo. Então a gente tem que se ajudar de maneira que caso isso venha acontecer com a gente esteja com a cabeça preparada para enfrentar. A gente tem que dar palavras de afirmação para que o nosso coração esteja preparado para situações pesadas. As palavras dizem muito. A Bíblia diz, é claro, não amemos de palavra nem de boca somente, mas em ação e em verdade. Sim. Mas as palavras estão aí para ser faladas, por um propósito. E o ouvido está aí para ouvir. E o nariz está aí para cheirar. E os olhos estão aí para ver. E as nossas mãos estão aí para tocar. Porque foi Deus que fez. Tudo com um propósito. Eu espero que nós sejamos levados a essa maturidade. Fica bem, valoriza as boas palavras, viva a semelhança de Cristo, não fala o que o povo quer ouvir, porque falar o que o povo quer ouvir pode ser tão destruidor quanto uma palavra torpe, mas também não seja um homem de muitas palavras, porque Provérbios fala, né? Que o sábio é um homem que vive na quietude. O homem sábio é um homem de poucas palavras. É um homem que sabe dosar as palavras. Porque quem fala demais está correndo mais risco de ser julgado por besteiras. Tá bom, meus irmãos? Amo a todos. Deixo essa palavra com esse discurso de carinho para os irmãos. Vai dar tudo certo. A gente leu a última página da Bíblia, a gente viu que vai dar tudo certo. Tiago está falando para a gente ter paciência nos sofrimentos, alegria na esperança, perseverança nas tribulações e na oração. Tá bom? Fé, esperança, amor, solidariedade, generosidade e eu diria hoje, acima de tudo, responsabilidade. No agir e principalmente o que eu quero dizer hoje, no falar. Deus abençoe. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito
Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Perdido encontra perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As areias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Bom, igreja, esse foi mais um domingo que nós tivemos juntos. Foi um momento muito especial e espero que vocês tenham um resto de domingo abençoado, que vocês possam estar praticando isso que vocês ouviram durante a semana. Não esqueçam das nossas devocionais. Estamos com muita saudade de todos vocês e estaremos em oração. Espero que vocês também. Boa semana para todos vocês. Tchau! Tchau!